pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Programa Esmaga que Cresce no ar. E hoje nós vamos falar sobre emagrecimento. Dietas da moda funcionam? Com a gente a médica endocrinologista, a doutora Rosália Padovani. Doutora, cortar carboidratos é a forma mais rápida de perder peso? Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar então sobre os carboidratos. Hoje em dia está na moda as dietas low carb, né? Porque realmente os carboidratos eles são os grandes vilões das pessoas, do peso, né? Então são os grandes vilões e realmente o que leva ao ganho de peso. Então existem várias formas de você fazer dieta restrita em carboidrato, desde dietas cetogênicas, onde você consome muito pouco carboidrato ou quase nada, até dietas onde você consome determinada quantidade de carboidrato, que são os carboidratos vindo dos legumes, das frutas, numa quantidade inferior a 100 gramas por dia, e que você consegue perder peso da mesma forma. Por que o carboidrato ele é o vilão da história? Porque o carboidrato ele vai levar o aumento da insulina. E conforme a gente sabe, a insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio que ela vai fazer com que você coloque o açúcar dentro da célula. Então, ela vai fazer com que você acumule energia, que você faça tecido adiposo, né? Então, é um hormônio que vai fazer a formação de gordura. Então, quanto menos carboidrato você come, ou se você come carboidrato complexo, que seria melhor, é mais fácil você perder peso. Água morna com limão espremido de manhã faz emagrecer ou não? Olha, isso é bem controverso. Tem médicos que preconizam isso e tem médicos que contraindicam o uso do limão, principalmente no jejum. A água morna, acho que não há problema algum, né? A água morna, ela pode inclusive aumentar a digestão, então aumentar o trabalho do trato gastrointestinal, então acelerar o intestino e fazer com que pessoas que têm problema de evacuação até consigam melhorar isso, mas eu acho que o grande problema aí é o limão, né? O limão, ele é ácido, ele fica um tempo no estômago antes de chegar no intestino delgado, onde ele é absorvido, e tem alguns médicos que preconizam isso sem antes fazer com que o paciente, ele avalie as suas condições. Então, pacientes que têm gastrite, pacientes que têm erosões no esôfago, paciente que tem úlcera, ele deve tomar cuidado com a ingestão de ácido, como o limão, por exemplo. Então, acho que tudo deve ser avaliado antes. E os chás milagrosos? Chá verde, chá de hibisco e outros? Então, os chás, alguns chás, por exemplo, o chá verde, eles são considerados termogênicos. O que é termogênico? É uma substância que consegue fazer com que você tenha maior gasto de energia, né? Através da termogênese. Então, por exemplo, o café, alguns tipos de chá que tem cafeína, chá mate, chá verde, eles podem aumentar um pouco o metabolismo, tá? Então, para as pessoas que desejam emagrecer, eu acho que vale a pena. É pequena, não é porque você vai tomar chá verde que você vai perder peso. Na verdade, é só mais um agregado aí, num conjunto de coisas que você vai ter que fazer para conseguir perder peso. Entre eles a dieta e entre eles a atividade física. E o café? E eu incluo aí as pílulas de cafeína. Conseguem acelerar o metabolismo também? Também. O café e a cafeína, eles aceleram o metabolismo. Mas, de novo, vale lembrar que algumas pessoas não podem tomar cafeína, né? Em grandes quantidades. Então, principalmente na forma manipulada ou na forma de cápsulas, a pessoa tem que antes saber se ela tem contraindicação para isso, porque a cafeína acelera, pode levar a taquicardia, pode levar a arritmia. Então, antes é importante que a pessoa esteja ciente das condições dela. Beber muita água deixa o corpo inchado? Não, beber muita água, 1 ou 2 litros por dia, que eu considero adequado, só faz bem à saúde, né? Então, é óbvio que o calor e algumas condições levam ao inchaço, mas não a água necessariamente. Tem gente que tá querendo secar, tá querendo emagrecer e corta as frutas. Produto que é indicado por 10 em cada 10 médicos, mas as pessoas cortam frutas porque a fruta também tem açúcar. Esse açúcar das frutas, ele é capaz de engordar? Por incrível que pareça, quando eu falo isso no consultório, os pacientes falam exatamente isso. Nossa, mas a fruta não é tão saudável, né? A fruta, ela tem frutose, né? A frutose é um açúcar. Então, o que a gente recomenda é que essa ingesta de fruta, ela seja feita, mas que a pessoa consuma de 2 a 4, no máximo, unidades por dia. Né? E vale lembrar que algumas frutas têm um índice glicêmico menor e, portanto, elas facilitam a perda de peso.
Por exemplo, a ameixa, o pêssego, o morango, o mamão formosa, não o papai, que tem um índice glicêmico um pouco maior, a cereja, o damasco. Então, essas frutas, além de tudo, têm um índice glicêmico menor, têm nutrientes, elas podem ser consumidas para aqueles que desejam perder peso. A diferença de light e diet, doutora? O light tem menos gordura do que a mesma substância normal. E o diet, ele não tem açúcar especificamente. Então, o diabético, ele tem que comer os alimentos diet. Porque, às vezes, eles têm até mais gordura, até mais caloria, por exemplo, o chocolate. Tá? O chocolate diet, muitas vezes, ele tem mais gordura e mais caloria do que o chocolate normal. Por quê? Porque ele não tem açúcar, mas às vezes, para manter a consistência, é compensar, essa composição ela é compensada um pouquinho com o aumento da gordura. Em que casos que o hormônio GH é indicado para emagrecer? Para emagrecimento, nunca. O GH, ele é o hormônio do crescimento e ele é indicado para aqueles indivíduos que têm deficiência de GH. Principalmente na infância, tá? Algumas crianças que têm deficiência desse hormônio ou algum problema hipofisário, que fizeram cirurgia de hipófise, enfim. Nesse caso, é indicado o uso do GH. Em outros casos, não. Vale lembrar que o jejum intermitente, que a gente vai falar em outra ocasião, ele aumenta a liberação de GH. Então, se você quer ter um aumento de GH, você pode fazer um período de jejum. E conseguir isso de forma fisiológica, sem ter que tomar a medicação. Tá legal. Obrigado, doutora Rosália Padovani. Valeu, Daniel. Valeu, William. Você gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes aqui no YouTube. Claro, não perca o nosso próximo programa Esmaga que Cresce.